Pronto, tá gravando já. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter mais uma aula do CPU e hoje a gente vai falar sobre funções. Então, basicamente a gente já mexeu bastante sobre, a gente já usou bastantes funções durante o nosso curso. E algumas funções que vocês já conhecem é o input, é o print. Aqui eu estou, por exemplo, né, o input aqui está pedindo para alguém digitar o nome da pessoa, alguém digitar o seu nome. O print vai colocar alguma informação na tela. Então, isso daí são funções. Então, basicamente, a função é um pedaço de código que sempre vai executar alguma coisa muito parecida. Então, no o core, o mais importante do que está acontecendo sempre vai se repetir. Vai poder ter algumas modificações, mas aí a gente vai vendo isso durante a aula. Então, basicamente, por que a gente precisa de funções? Então, quando a gente vai estar lá fazendo o nosso código, em certos momentos, a gente vai precisar de algo muito específico, porque possivelmente não vai ter outras implementações, não vai ter código feito por outras pessoas. É sempre bom usar os códigos padrões do Python e com as bibliotecas que são fornecidas por ele, pois essas funções já foram testadas, verificadas, já foram otimizadas, então elas funcionam e funcionam num tempo muito legal. Então, deixa o código mais rápido e essas coisas. Mas eu diria que o ponto principal é repetição de código. A gente usa funções basicamente para que o código fique mais limpo, ok? Como eu disse, basicamente, uma função vai ter a sua parte principal sempre acontecendo do mesmo jeito. Toda vez que a gente executar uma função, a gente chamar uma função. E quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, nas suas áreas, ou até mexendo em alguma coisa mais de programação, criação de software, vocês vão perceber que o código fica imenso e com isso ele fica mais difícil de ser lido, fica mais trabalhoso. Em certos momentos em certos momentos ocorre muita repetição, muita coisa que está sendo reescrita. Então, isso é um indicativo que a gente pode usar alguma função nesse momento. Uma regra geral, assim, uma regra geral sobre isso que eu posso passar para vocês, se você teve que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V em alguma parte do código, então possivelmente isso é uma função. Não tem a necessidade de você copiar e colar. Você pode criar uma função para executar essa parte que você acabou de copiar e colar. Então, como é que é feita uma função particular, uma função própria no Python? Basicamente, preferencialmente, a gente coloca lá a gente põe lá no começo para ficar tudo organizado, e a gente tem que colocar algumas palavrinhas e algumas coisas, uma atenção na sintaxe. O que a gente tem que escrever? A gente primeiro tem que colocar esse def, essa palavra reservada def, que aí o Python vai entender que aqui dali é uma função. A gente tem que escolher um nome de uma função e depois a gente põe abre e fecha parênteses e 2 pontos. E nas próximas linhas a gente faz o que a nossa função tem que fazer, né? Sempre lembrar de estar indentado, que é a indentação que vai indicar para o Python que as linhas de códigos abaixo estão relacionadas à função que eu escrevi, certo? Vou mostrar aqui para vocês no Colab, vai ficar mais interessante, né? Então, por exemplo, vamos fazer aquela função lá.
como eu disse, a gente tem que usar a palavra reservada def e aí coloca o nome que a gente quer. Vou colocar primeira função para ficar parecido com o que tem lá. Os pontos. Vamos colocar um print. Vamos no começo da. Rogério, dá o zoom aí, por favor. O Fernando pediu. Pronto. Vê se assim tá melhor. Ou tá pequeno ainda? Só dá mais um pouquinho, mano. Pronto, tá legal agora? Tá ótimo. Pronto, valeu. Vamos lá. Se lembra no começo do curso, quando a gente fez aquele. A gente fez vocês passarem por um ritual para que vocês conseguissem aprender Python, né? Que é fazer o print hello world. Então a gente vai fazer aqui novamente. Então a nossa primeira função vai ser imprimir um olá mundo. Olá mundo, uma coisa muito simples. Aí toda vez que eu colocar o nome dessa função e os parênteses, o Python vai entender que eu quero executar isso aqui. O Python também é inteligente o suficiente para você vai colocar seu código aqui. Você vai colocar, por exemplo, digamos, ele é inteligente o suficiente para eu colocar algum código aleatório aqui. Hello. Ele é inteligente o suficiente para você colocar um código aqui e não executar essa parte, né? Porque mesmo ele estando no começo do código, ele não vai ser executado basicamente porque ele é uma função e que a função só vai ser executada quando a gente colocar o nome dessa função. Ou seja, a gente vai, ou posso dizer também, quando a gente chamar essa função. Basicamente, quando, por exemplo, eu coloquei aqui o print hello, estou no CPU, mas você percebe que o Python não executou isso aqui de cima. Então, quando a gente põe o def, ele já entende que é uma função que só vai executar quando for chamado. Também uma dica de estilo de Python, que toda vez que a gente escreve uma função, a gente dá 2 espaços, 2 linhas de diferença para a próxima execução, para a próxima linha de código. Por exemplo, vamos chamar aqui a nossa função. Então, primeira função. Então, quando eu executar esse código, ele vai imprimir olá mundo. Porque o que está acontecendo? Eu digito aqui, primeira função, abre e fecha parênteses, aí o Python, eita, isso daqui é uma função que ele escreveu, aí vai voltar para cá, vai falar, beleza, tá, primeira função, abre parênteses, tá tudo certo, aí vai vir para cá. Ele, tá, tem que executar isso aqui. Então ele só executa. É muito tranquilo, muito de boas. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu queira fazer tipo um cabeçalho. Por exemplo, se eu quisesse fazer o seguinte. Vai ser uma tarefa que vocês vão ter na lista de exercícios, então vai preparar um pouco vocês para isso. Digamos que eu tenho isso aqui, eu vou colocar Olá Mundo como se fosse num cabeçalho. Então, vou colocar os iguais em cima, os iguais embaixo, para ficar assim, bonito. Vamos lá, primeira função. Depois eu vou colocar um print. E vou executar. Olha como é que ele fica. Olá, mundo. Se eu quisesse colocar outra mensagem aqui, também eu poderia. Agora eu vou colocar um print aqui. Deve dar mais do que 10 isso aqui.
Isso. Mas, ó, basicamente, eu estou aqui digitando, estou fazendo um pequeno cabeçalho com umas mensagens, e vocês percebam também que do que eu estou executando aqui, muita coisa se repete. Por exemplo, esse daqui, ó, essa parte dos iguais, o texto, né? Que basicamente eu só estou imprimindo o texto, a mesma coisa que eu estava fazendo quase que um print. Aí vem novamente vem a linha, texto e a linha. Alguma pergunta? Não, eu tinha levantado a mão só porque eu fiquei curiosa sobre a multiplicação de um string, né? Mas eu já entendi. Tá ok. Era como se fosse uma repetição da string, né? Eu não sabia que podia fazer. Isso. Dá para fazer com, licença, dá para fazer com qualquer valor, tipo com uma string, com um integral, com um inteiro e com um ponto flutuante? Eu acho que com um ponto flutuante aqui vai dar errado. Entendi. Acho que ele não vai. Cadê aqui? Ó. Não, se tipo no lugar da string tivesse um ponto flutuante. Mas tipo assim, 4.5, sei lá, vezes 5? É. Não, dá certo. Tranquilo. Ele vai fazer a multiplicação Tá. e ele imprime o valor. 22,5. Valeu. Pronto, tranquilo. Então, a gente poderia também fazer uma função, basicamente, para fazer um cabeçalho. Então, e qual é a diferença? Deixa eu colocar aqui 10. E qual mais... seria até fácil fazer, mas a gente pode dar um up nisso, a gente pode dar uma melhorada nisso. É que aqui eu estou imprimindo a função, eu estou fazendo nossa aqui primeira função, ele vai imprimir essa frase, sempre vai imprimir essa frase, e manualmente eu estou colocando esses iguais em cima e embaixo, para fazer tipo um cabeçalho. Mas eu poderia fazer isso dentro de uma função, que aí eu não teria que ficar repetindo isso. Então, por exemplo, eu poderia colocar isso aqui dentro. Aqui. E eu não necessitaria ter mais esses daqui é para o CPU, mas vou apagar aqui só para vocês verem. Então, toda vez que eu quisesse passar esse texto e fazer fazer esse cabeçalho, eu não preciso ficar digitando sempre print igual melhor, print abre aspas, aí põe um igual, aí depois vezes 10, aí depois colocar isso de novo várias vezes no código, toda vez que eu precisar, toda vez que eu for querer que isso apareça. Eu posso fazer uma função que já tem isso dentro dele, e pronto, aí eu chamo a função e ele já faz isso. Aí, uma forma de dar um upgrade nisso seria a gente tivesse uma mensagem personalizada aqui, né? Tá, olá mundo, é legal, mas não é tão interessante, né? Porque é só uma frase só, nem é uma frase tão legal assim. Então, como é que eu poderia fazer para que, sei lá, essa frase fosse uma frase personalizada, fosse alguma coisa que, sei lá, o usuário digitasse, ou o mesmo o desenvolvedor, a desenvolvedora. Então, nisso a gente vai aprender outro conceito, que é o conceito de parâmetro. Então, o que eu fiz com essa função, basicamente? Eu pedi para que toda vez que eu chamasse essa função, aparecesse essa informação aqui. Essa informação fixa. Então, que tal aparecer uma mensagem, algo que eu digitei? Então, que tal a função receber alguma informação e eu usar essa informação durante a execução? Então, isso é o parâmetro. O parâmetro vai ser alguma informação que a função está recebendo. Por exemplo,
nessa aqui, primeira função. Vou colocar com C, fica mais fácil. Digamos que eu queira receber uma mensagem, e essa mensagem vai estar entre os iguais. Então, eu posso colocar aqui, na hora que eu estou escrevendo minha função, na hora que eu estou definindo minha função, essa parte aqui também se chama definição de função, eu posso colocar aqui um parâmetro. Então, toda vez que minha função for chamada, eu espero que a pessoa também passe uma informação. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma mensagem. Eu posso colocar isso daqui seria o nome da minha informação, né? Porque a gente precisa guardar as coisas, como se vocês se lembram de variáveis, né? Então, a gente precisa guardar as informações em algum lugar. E esse lugar precisa ter nome para eu saber onde que ele está. Então, eu digo que eu vou receber uma mensagem, uma informação chamada mensagem. A gente não precisa colocar o tipo, como normalmente Python, porque o Python já entende isso, né? Então, digamos que essa função aqui vai fazer a mesma coisa que ela faz aqui. Então, por exemplo, ela vai imprimir fazer colocar os iguais aqui na frente, eu vou colocar, sei lá, 20. Aqui eu vou colocar esse negócio de novo. E aqui eu vou imprimir a minha mensagem. Como eu disse, o Python ele consegue entender qual é o tipo da informação que você está passando. Aqui eu espero que a pessoa vai digitar uma mensagem, né? Então vai ficar ou melhor, vai digitar uma string, um texto. Então esse texto vai estar entre esses iguais, igual de cima e igual de baixo. Então, por exemplo, agora, quando eu for chamar essa função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o nome dela, primeira função. E aqui dentro dos parênteses, eu tenho que passar uma string. Então, eu vou abrir e fechar aspas e vou colocar aqui. Outra coisa aqui, estou no CPU. Quando eu executar, vai aparecer os iguais, de cima e de baixo, mas no meio vai aparecer a informação que eu desejo. A informação que eu passei. Que no caso, a informação aqui que eu passei foi essa string, estou no CPU. Aí a minha função que eu desenvolvi, ela vai e imprime essa informação. Certo? Isso também, novamente, é interessante, né? Quando a gente estiver precisando... Quando a gente for fazer um código muito grande, normalmente a gente repete muita coisa. Digamos, se eu fosse fazer algumas somas. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, digamos que eu quero fazer várias somas aqui, ó. A vai receber 10, B vai receber 5. Eu vou fazer print A mais B. C recebe A mais B. Imprime C. A gente sabe que vai imprimir 15, beleza. Mas se eu quisesse fazer isso de novo, se eu quisesse fazer outra soma, eu teria que botar de novo. A recebe, sei lá, 20. B recebe 1. C recebe A mais B. E depois eu coloco um print C. Apareceu o 15 lá de cima e agora o 21 aqui de baixo. Então, se eu fosse fazer isso novamente, olha como é que ia ficar bagunçado, como ia ter informação demais. Sei lá, 13 mais 7. Percebam como está bagunçado, como tem muita informação. Se a gente precisasse fazer mais alguma vez, isso poderia até, isso com certeza ia dificultar o entendimento do código. Assim, obviamente não necessariamente desse código, né? Porque isso é relativamente simples, mas imagine que você está fazendo lá do seu código, fazendo um trabalho, fazendo um projeto para você,
e acontece de você copiar e colar muitas vezes. Então, isso é um sinal que a gente vai ter que usar a função. Novamente, reiterando o que eu disse lá no começo. Quando a gente precisa copiar e colar, quando alguma coisa está muito parecida com a outra, em termos das linhas de código, talvez seja uma ideia, seja uma boa ideia usar uma função. E aqui, nesse exemplo, se encaixa muito bem com o que eu estava dizendo, porque o que basicamente a gente está fazendo? A gente está pegando o primeiro valor, pegando o segundo, pegando o terceiro para ser a soma e imprimindo esse valor. Basicamente é a mesma coisa. Então, a gente pode usar essa preocupação de código que eu acabei de dizer com a nova informação que eu posso usar um parâmetro. Então, aqui eu poderia fazer uma função que soma dois valores. Por exemplo, def recebe soma. Aí, aqui agora eu vou receber dois valores, vou receber A e B, 2 pontos. E o que eu vou fazer? Eu vou, digamos, C, mesma coisa que eu fiz lá, C recebe A mais B, e no final eu vou imprimir o C. Agora eu não preciso fazer isso tudo. O que eu posso fazer? Eu posso só colocar aqui. Eu posso só chamar a minha função soma, passar dois elementos. Então, vou colocar 2 e 3. Aí, aqui embaixo, 5. Se eu colocar de novo soma, colocar outro valor, dá certo também. Olha que legal. E agora eu só tenho que escrever uma linha de código, passar duas informações como parâmetros, passar dois parâmetros, e lá em cima o Python chama e faz os cálculos. Interessante, né? Isso aqui vai ajudar bastante para a gente. Alguma pergunta? Tranquilo. De boas, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou passar outra ideia aqui, rapidamente, que a gente viu aqui que dava para a gente criar as nossas funções e tal, e dentro da função a gente imprimia, fazia alguma coisa. Mas em certos momentos a gente não quer que a função imprima alguma coisa e tal. Imprima o resultado, ela mesma imprime o resultado. Às vezes a gente quer que a função guarde, calcule alguma coisa e me dê esse valor, e guarde esse resultado. Então, é uma coisa que a gente chama de retorno da função. Então, o que é basicamente isso? Digamos aqui, vamos voltar para o nosso exemplo de soma. Vou colocar aqui um outro nome, né? Digamos que vai ser somar 3 números. Então, ela vai receber um A, um B e um C. Então, vai ter um outro valor, aí D, bem simples. Vai guardar A mais B mais C. E depois, eu não quero que a função imprima esse valor. Eu só quero que essa função... eu só quero que essa função guarde isso. Ela só fique meio que segurando esse resultado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um return, usar a palavra reservada return D. O que isso significa? A função, quando a função for chamada, ela vai receber esses 3 parâmetros, vai acontecer essa soma e ela vai retornar esse valor D. O que significa? Ela vai guardar essa informação D. Ela não vai imprimir, não vai fazer nada.
Então, ao invés de a gente colocar o print aqui, se a gente quiser imprimir essa informação, a gente vai usar o print fora. Então, no caso, digamos que eu vou chamar essa função aqui, somar 3 números. Eu vou colocar, sei lá, 21, 32, 40. Se eu chamar essa função aqui e colocar alguma coisa, sei lá, colocar um print aqui, só para colocar uns iguais aqui, só para a gente ficar bem distinto o que acontece aqui com a função. Vou imprimir, eu vou executar aí, ela não imprime nada, ela não acontece nada. Por quê? Novamente, ela dentro do processamento dela não está acontecendo nenhuma impressão, nenhum print. Ela só está guardando a informação. Então, o que significa que quando eu executo essa função, agora essa função aqui está guardando um valor. Se ela está guardando um valor, é importante que eu pegue esse valor e ponha em algum lugar, porque do jeito que está aqui, a gente não sabe o que está sendo exposto, qual foi o resultado do cálculo. Ela não é uma variável. Eu não posso só chamar somar número 3, isso daqui, e vai apresentar alguma coisa, porque não apresentou. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa informação e guardar numa variável. Eu vou chamá-la de soma mesmo. E aí agora o que é que eu posso fazer? Eu guardei a variável, guardei esse valor aqui, que resultou dessa soma desses 3 números, e vou guardar numa variável. Agora eu posso pegar e imprimir essa variável. Soma. Eu posso até colocar deixar um pouco mais trabalhado esse print, por exemplo. Vou colocar o resultado da soma 3 números foi aí quando eu executar, vai aparecer o resultado da soma dos 3 números foi 93. Agora vocês percebam que eu não coloquei novamente a função, coloquei só a variável. Ou seja, a função aconteceu o cálculo dentro dela, ela guardou esse número para si. Só que eu preciso guardar esse número em algum lugar. Eu criei uma variável, diz que o valor que essa função está guardando vai ser guardada agora em uma variável, soma, e depois eu imprimi o valor de soma. Entenderam? É bem tranquilo, é bem de boas essa aula, senão essa aula não tem muitos conceitos novos, não. Também é importante notar que a gente pode ter, por exemplo, na verdade, depois que a função executa o return, ela não executa mais nada abaixo de si. Por exemplo, se eu colocasse um print aqui, e for executar isso aqui de novo, vocês percebam que esse print não foi executado. Porque tudo que tiver abaixo do return, tudo basicamente que os processamentos que aconteceriam após o return não acontecem, porque o return finaliza a função, tá certo? A gente também pode, claro, ter, se for necessário, o return no if-else. Então, por exemplo, se tiver if alguma coisa, a gente pode ter um return específico. Aí a gente tiver else, a gente pode ter outro retorno. Então, a função vai guardar só uma coisa, só o primeiro return que acontecer. Mas não é necessário só ter um no código, tá certo? Então é isto.
Ah, quer complementar com alguma coisa, Luiz? Falar alguma coisa que eu não... Acho que ficou bem explicadinho. É o que tu falou aí sobre funções, retorno, parâmetros. Só se o pessoal tiver alguma dúvida aí e quiser tirar. Aí o Fernando. Esse return, ele pode ser utilizado fora de função? Tipo num dicionário? Não, ele é de função mesmo. Ele é Ele é usado só específico. para função, Tá. Pronto. Contigo agora, né, Luiz? Beleza. Pronto. Deixa eu parar de apresentar aqui. Opa, tela 2. Pessoal, vou apresentar aqui mais no Colab mesmo, falando e dando mais alguns exemplos práticos mesmo. Vocês estão vendo direitinho aí? Como é que precisa dar zoom também? Se puder dar zoom é melhor. Ficou ótimo agora. Tá bom? Pronto, agora tá bom. Show. Pronto. Então, como está mostrando aí na célula, eu vou falar primeiramente sobre variáveis locais e depois globais e falar um pouquinho sobre recursividade também. Quando a gente começa a trabalhar com funções, né, que o Rogério já deu, todo o overview e tudo mais, quando a gente começa a trabalhar com essas funções, surge um novo conceito, que é de variáveis locais e globais. Vocês já sabem o que é uma variável, mas a gente ainda não entrou nessa parte dela ser local ou global, né? A diferença mais entre esses dois tipos de variáveis é só em relação à questão da visibilidade. Tipo, de onde ela consegue ser acessada ou o seu valor pode ser visto, né? Só essa questão realmente da visibilidade. Então, em relação a variáveis locais, ela é criada dentro da função, né? Então, uma variável local ela é criada dentro de uma função e assim ela só consegue ser vista, o valor dela só pode ser acessível dentro dessa própria função. Então, se eu tentar acessar essa variável fora da função, eu não vou conseguir. Então, o primeiro ponto é que variável local, né? Ela é criada dentro de uma função e visível. Isso aqui vai estar tudo disponível para vocês no material teórico. Aqui é só um rascunhozinho. Então, ela é visível apenas dentro da própria função. Própria função. Eu posso dar um exemplo aqui agora. Deixa eu dar um exemplozinho. Por exemplo, sei lá, vou criar uma função def de increment. Criar uma função que vai incrementar um valor. Aí, vamos supor que eu estou querendo acessar aqui, eu vou criar uma variável de incremento, vou criar uma variável de incremento e vou atribuir a ela o valor 1. E aí, eu quero retornar, né, eu já posso botar o return aí que vocês já viram, quero retornar o que eu vou receber aqui, o número, o que eu vou receber de parâmetro, né, o número que eu vou receber como parâmetro, mais o incremento. Então, essa aqui é uma pequena funçãozinha de incremento. E podem ver que aqui dentro eu criei uma variável. Antes da função, ela não foi chamada nenhuma vez, né? Não chamei essa variável incremento nenhuma vez, então eu estou criando ela pela primeira vez aqui dentro da função. Se eu executar essa célula aqui para mostrar para executar essa função, e depois eu tento acessar o valor dessa variável incremento, eu não vou conseguir. Ó, deixa eu dar um print aqui. E tentar mostrar o que tem dentro do incremento. Pode ver que ele dá erro aqui, ó. Qual é o tipo do erro? Name increment is not defined. Ou seja, ele acusa que a gente não definiu essa variável. Só que não está definido aqui. Aí esse é o ponto, né? Incremento era uma variável local.
Então, a única forma de a gente conseguir ter acesso ao valor dessa variável é realmente dentro da função. Fora da função aqui, como a gente pode ver no caso desse print, eu não vou ter acesso a ela. Beleza? Então, deixa eu só... Porém, quando eu... Deixa eu dar um print aqui e boto do mesmo jeito, um incremento. Rapidinho. Porém, quando eu chamo essa função aqui, increment, e passo, sei lá, 5, e chamo essa função, ele vai me retornar 6. Peraí, calma aí. Incremento. É porque quando a função está no retorno. É verdade. Coloca alguma coisa embaixo desse incremento. Não, de incremento mesmo. Umas linhas, só para mostrar. Tá, beleza. Calma aí. Como é, Rogério? Coloca assim, como eu fiz, print, abre... Não, ali embaixo mesmo. Ali, print. Aí abre as aspas. Ué. Coloca alguma coisa. Pronto, só acho que assim já deve ir. Ó, Enfim. Se a gente tentar acessar essa variável de incremento aqui fora da função, a gente não consegue dar o erro aqui, porque ele não identifica a definição dela, justamente por estar dentro da função. Então, esse é um exemplo de variável local. Agora, tem alguma dúvida em relação à variável local? Em questão de acesso, alguma coisa assim? Tiver alguma dúvida? Só se aplica a função, então, né? Variável local. Certo. Em Python aqui é função. Agora, em relação à variável global, é como eu falei, tipo, a mudança entre variável local e global é só em relação ao acesso, né? Então, quando a gente tem uma variável global, a gente consegue visualizar ela dentro da função, fora da função, né? Durante todo o nosso programa, a gente consegue ter acesso a essa variável. Por exemplo, se eu defino aqui, da mesma forma que estava ali em cima, eu defino o incremento 1, e só depois eu chamo essa função aqui, vou definir de novo aqui só para ficar mais claro. Aqui eu não preciso. Eu vou botar que foi criada fora da função. Foi criado fora da função. E aqui pode ver que aqui eu não estou nem definindo nada, nem mudando o incremento. Aqui simplesmente eu estou fazendo retornando o número que eu estou recebendo aqui como parâmetro, mais o valor do que está no incremento. Simplesmente estou fazendo isso sem definir nenhuma variável, porque ela já está definida aqui fora da função. Se a gente... Deixa eu rodar essa célula. Chamar o mesmo aqui, mesma função, ele vai retornar a mesma coisa, porque ele está conseguindo ver essa variável que foi criada fora da função, né? Está num nível superior àquela função dentro. Então, variáveis que são criadas fora da função, ela consegue, está no nível superior àquela função, né? Ela consegue ser visualizada dentro da função e também consegue ser visualizada fora da função. Se eu simplesmente chamar aqui, por exemplo, então, um print no incremento, eu tenho o valor 1. Foi justamente o que eu criei aqui. Então, a única diferença realmente de variável local e global é a visibilidade. Se eu crio a variável fora de uma função e ela está no nível superior, eu consigo ter acesso a essa variável dentro da função tranquilamente e também fora da função, como a gente pode ver aqui. Agora, se eu crio essa variável incremento dentro, está dentro da função increment. Então, eu só tenho acesso a essa variável dentro dessa própria função. Se eu tentar chamar ela fora aqui, vai dar erro, vai dizer que não está definido e tudo mais.
Deu para compreender essa parte aqui de variável local e global bem tranquilo mesmo. Só para dar um... Certo aí? Sim. Beleza. Então, se precisarem de mais algum exemplo, assim, mais alguma coisa, mas acredito que com isso dá para entender bem. É bem tranquilo mesmo. Então, o próximo conceito que a gente vai trabalhar aqui, que é dentro da parte de funções, é de recursividade, né? Então, o que seria essa recursividade? A recursão, ela permite que a gente consiga repetir passos, assim como a gente já estudou, né? Tipo for, while, essas estruturas de repetição. Então, com a recursividade, a gente também consegue repetir passos, da mesma forma que faz com essas outras estruturas, mas a gente faz de uma forma bem diferente, assim. Então, a gente consegue repetir passos, como exemplo de for, while, porém de uma forma diferente, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, a recursividade ela acontece quando a função invoca ela mesma, ou chama ela mesma, como for. Falando assim, fica um pouco meio confuso assim, mas eu vou mostrar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, uma função recursiva é quando ela chama ela mesma. A gente pode comparar com o conceito de metalinguagem no português, né? Não tem metalinguagem quando uma linguagem fala sobre a linguagem. Então, a função recursiva é meio que isso aí também. Ela chama ela mesma. Então, por exemplo que eu vou dar aqui agora, o exemplo mais simples que a gente tem de mostrar de função recursiva é no cálculo do fatorial. Não sei se vocês lembram como é esse cálculo de fatorial, mas o cálculo fatorial é meio assim, é 5, por exemplo, um exemplo, simples exclamação. O fatorial ele é a multiplicação de todos os números naturais até um certo valor. Então, se eu quero calcular o valor de 5 fatorial, então é a multiplicação de todos os números naturais, né, até o 5. Então, seria tipo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o exemplo mais prático que a gente vai ter de recursividade é calcular o fatorial de um número. E é o que eu vou mostrar aqui agora, rapidinho. Deixa eu botar aqui embaixo. Então, se a gente fosse fazer essa questão de fatorial com for, com while, resolver esse problema de calcular fatorial com for, utilizando funções, mas com for, né? A gente faria assim, a gente ia definir uma função, def fatorial, que vai receber um número, um parâmetro, que nesse caso seria o 5 ou qualquer outro, o 5 do exemplo, né? Mas qualquer outro número seria. A gente ia definir a gente ia definir uma variável, seria, sei lá, resultado, que vai ser igual a 1, que vai ser tipo o ponto de partida das multiplicações. E a gente faria uma estrutura de repetição, no caso que a gente já estudou também, né? Então seria um for, e para cada elemento dentro da função aqui, em range, de 1 até 6, né? Que no caso a gente quer 5, então a gente vai de 1 até 6 aqui. O resultado ele seria a multiplicação do resultado anterior vezes o índice atual. E aí a gente retornaria o valor do resultado final, no caso. Isso aqui ficou meio confuso falando, mas aí a gente vai no passo a passo. Opa, deixa eu abrir outra célula logo. Beleza. A gente vai no passo a passo aqui. Vamos ver se está funcionando, só rapidinho. Tem um fatorial de 5. 120. Beleza. Então, a gente vê que está funcionando, é realmente 120. Então, o que é que aconteceu aqui?
Isso aqui eu só estou mostrando aqui o passo a passo da chamada da função e tudo mais, o cálculo. Depois eu vou mostrar como é que ficaria esse código utilizando funções recursivas. Isso aqui ainda não é função recursiva, tá? Então, a gente chamou a função, passou o 5 como parâmetro. Então, aqui dentro da função, o número ele representa 5, né? Então, aí a gente criou essa estrutura de repetição for, que vai de 0 até 5, né? De 1 até 5, a 6, que seriam 5 vezes. E a cada iteração dessa estrutura de repetição, a gente vai fazer a multiplicação do resultado pelo índice atual, que é esse i. Então, esse i ele não vai começar por 1. Então, a primeira iteração seria 1 vezes 1. A segunda iteração, aí o i ia mudar, o i ia para 2. Então, a segunda iteração seria já 2 vezes... Seria 1, que é o resultado dessa daqui, vezes 2. A terceira iteração ia pegar o resultado dessa daqui, né? O resultado dela ia multiplicar por 3, que é o próximo da lista. Então, seria 2 vezes 3. É 6, isso. Aí a próxima seria tipo 6 vezes 4. É 24. E a última iteração ia pegar 24 vezes 5, que é 120. Então, é sempre pegando o resultado da conta anterior, e o resultado da conta anterior multiplica pelo índice atual e forma um novo resultado. Aí atualiza o índice atual, multiplica por esse novo resultado e assim vai. É assim que a gente calcularia o fatorial com estrutura de repetição. E aqui eu vou botar agora cálculo do fatorial com uma função recursiva. Gente, se vocês forem tendo dúvida aqui, vocês podem falar aí. Parar e falar que a gente tenta tirar aí essa dúvida. Realmente, essa parte de função recursiva é um pouco complicada e confusa mesmo, mas aí eu vou tentar explicar aqui da melhor forma. Então, aqui eu vou transformar essa função aqui em uma função recursiva. Então, a gente vai criar de novo a função fatorial recursiva. Também vai receber um número. Essa parte aqui não muda de definição. E aí, a gente vai definir uma... Eu vou escrever aqui e vou explicar isso depois. A gente vai definir meio que um ponto de parada, que ponto de parada, que seria a função base. A função base. A função base da recursividade é quando chega em 1. Quando chega em 1, quando a pessoa tenta fazer o fatorial de 1, ele não depende de nada, porque todo mundo sabe que o fatorial de 1 é 1. Então, ele não depende de calcular outra coisa. Então, a função base seria quando o número ele fosse igual a 1. Então, se o número... Eu vou explicar isso melhor depois, vai ficar um pouco mais claro também. Se o número ele for igual a 1, então a gente vai retornar 1. Mas caso não seja igual a 1, ou caso seja qualquer outro número, 2, 3, seja lá qual for, a gente vai simplesmente retornar o número multiplicado pela chamada da mesma função. No caso, a gente vai chamar o fatorial recursiva. Só que agora, ao invés de passar o mesmo número, a gente vai passar o número menos 1. E aí, deixa eu executar essa daqui agora. Eu vou mostrar também como seria no passo a passo, para ficar mais claro. Vamos testar aqui. Beleza, ó. Pode ver que ele retornou também o mesmo 120 que tinha retornado nessa função aqui, utilizando uma estrutura de repetição. Só que aqui a gente não precisa utilizar essa estrutura de repetição e a gente não precisaria também repetir esse cálculo aqui. Então, é simplesmente chamar a função de novo,
passando o número menos 1. Vamos ver agora com calma como funciona a função aqui. Eu chamei a função, passei o 5 como parâmetro, então aqui o número ele vai receber o 5. Ele vai testar o ponto de parada, que seria igual a 1, que a gente sabe qual é o valor. Sabemos qual é o valor. Não depende de nenhum outro cálculo. Pois 1 fatorial é igual a 1. Isso a gente já sabe da vida, assim. Então, isso aqui ele não depende de nenhum outro cálculo. Agora, por que eu falo sobre depender de algum outro cálculo? Porque simplesmente... Deixa eu botar um comentário aqui intermediário. Opa. Tá. Deixa eu botar um comentário aqui intermediário. Porque, como eu falei, 5 fatorial, ele é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o que seria 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E assim por diante. Então, o que é que a gente pode entender por isso aqui? Então, a gente pode entender isso aqui, essa parte aqui do 4 fatorial não é igual a essa parte aqui do 5 fatorial? Então, a gente entende que 5 fatorial, ele é a mesma coisa... Opa, deixa eu botar aqui uma setinha. Então, a gente entende que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 multiplicado por 4 fatorial. Por isso que a gente vai chamar aquela função recursiva subtraindo o número menos 1. E a mesma coisa acontece com 4 fatorial. 4 fatorial não é isso? Então, 4 fatorial é a mesma coisa aqui, ó. 4 fatorial, ele é a mesma coisa de 3 fatorial. E isso ele vai se repetindo até o 1. Ele vai se repetindo até o 1. Por isso que a gente vai chamando isso daqui. Então, a gente passando o 5 aqui como parâmetro, ele vai checar se é igual a 1. Como não é, ele vai simplesmente retornar o 5. Na primeira iteração, aqui, a primeira iteração, a gente tem que isso daqui é 5 vezes, e aí a gente chama de novo a função fatorial, só que aqui a gente vai passar 4, ó. 5 menos 1, que é 4. Então, 5 vezes fatorial de 4. Então, na primeira iteração, a gente tem isso. A gente chama a própria função fatorial que a gente criou. Eita, fatorial recursiva. Então, a gente chama a própria função que a gente criou aqui, fatorial recursiva, só que ao invés de 5, que a gente passou na primeira vez aqui, ele vai ter 4, que é 5 menos 1. E aí, nessa chamada da função, ele vem aqui de novo, o número passa... Nessa chamada da função, o número passa a ser 4, ele chama aqui de novo, ó, if número igual a 1, retorna 1, mas não é 1, é 4. Então, essa chamada aqui, ela vira o quê? Ela vira 4. Então, a gente pode excluir isso daqui. Ela vira 4 vezes fatorial recursiva e 4 menos 1, que é 3. Então, esse 3 ele vai fazer a mesma coisa. Ele recebe, essa outra chamada aqui, o número é igual a 3, não cai nesse if, e essa chamada aqui, ela vira 3, que é o número. 3 vezes fatorial recursiva de 3 menos 1, que é 2. Aí isso daqui vai virar a mesma coisa, 2 vezes fatorial recursiva de 1. Só que aí quando chega no 1, é aqui que vai acontecer o base. Então, quando chega no 1, a gente não vai precisar calcular, porque tipo, 1 não é o fatorial de 1. Opa. Vou botar aqui um comentário. O fatorial de 1 fatorial, ele não é tipo, não depende do cálculo de outra coisa, como o fatorial de 5, que depende do cálculo do fatorial de 4. Fatorial de 4, que depende do fatorial de 3. Simplesmente, o fatorial de 1 é igual a 1. Então, a gente não precisa chamar a função recursiva de novo.
Então, a gente define um caso base aqui, que se for igual a 1, simplesmente vai retornar 1. E como esse retorno ele não tem a chamada da função novamente, como esse outro retorno aqui, fora do if, tem a chamada da função, então a execução do código vai parar aqui. Simplesmente vai retornar 1. Isso daqui, essa fatorial recursiva, 1, ele vai virar 1, né, que é o retorno. E no final a gente vai ter isso daqui, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que se a gente executa, isso dá os 120. Então é bem importante a gente, seja lá qual for a função recursiva, a gente definir um caso base, que a gente já sabe a resposta, que não dependa do cálculo ou de alguma outra coisa, que não depende de nada, para simplesmente a função ela não ficar executando infinitamente, em loop. Se a gente não tem esse retorno aqui, então todo retorno ela vai ser executado infinitamente, porque a cada retorno a gente está chamando a própria função de novo. Então é sempre importante ter essa questão do ponto de parada, que é o caso base. Nesse caso, né, do cálculo do fatorial, mas a gente pode aplicar a função recursiva em qualquer outra coisa. Então é sempre importante ter esse caso base, o ponto de parada, para parar a execução da função recursiva quando chegar ao ponto que a gente quer. Então, no ponto específico. Então, essa é o exemplo mais fácil de entender de função recursiva, que é o cálculo da fatorial. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida nesse exemplo aqui, se ficou alguma questão. Vocês entenderam a transformação da chamada da função em um número e uma nova chamada, até chegar no caso base? Eu acho que você explicou super bem, Luiz. Eu só botei aqui no chat perguntando Eita, desculpa. se não precisa colocar o else antes do segundo return. Não, tipo, não, nesse caso aqui Não não vai precisar, porque simplesmente eu só quero fazer essa verificação aqui. Eu não tipo, se tiver, não tem Não problema muda, né? também. Se tiver, não tem problema. Eu É só porque teria como que é uma inventar outra isso daqui. seria porque é outra indentação, né? Aí não tem. Exatamente. Entendi. Eu poderia simplesmente botar aqui e jogar essa mesma coisa aqui. Pera. E fazer assim. Assim também funcionaria. Sem problema. Tá bom. Mas só isso mesmo. Obrigada. Vocês possuem mais alguma dúvida? Querem falar sobre alguma coisa? Alguma dúvida sobre o curso? Sei lá, alguma coisa aqui. Eu quero saber se a lista que foi no Colab só vai contar presença se tiver certo. Precisa só estar 3 questões certas. Tá bom. Foi tranquila a lista? Vocês gostaram de fazer a lista no Colab? Eu gostei, mano. É melhor que o Uri? É por conta que você pode ser, tipo, meio que ficar livre com o raciocínio, não ficar preso ao que o Uri restrito, tá ligado? Sim. Mas o Uri é bem legal também. É que eu acho que às vezes ele pede algumas coisas que, tipo... Não sei, tipo, às vezes não viu ou tem um códigozinho específico. Só isso. Umas besteirinhas, né? Que a pessoa tem que tomar cuidado. É a estética, né? Que ele quer do jeito dele. Sim. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, não tem a ver com a lição do Colab. Por exemplo, no dicionário lá, que era... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Você está fazendo o dicionário. Aí, por exemplo, era o nome do aluno, a nota e a situação. Tem como fazer para, tipo, cada vez que eu escrever aquilo ali ir armazenando em algum lugar? Tipo um return, não sei. Tipo fazer mais
mais de um dicionário? Não, tipo assim, escrevi um nome. Sim. Aí escrevi esse nome e uma vez só, ele salvou em algum lugar. Ah, vou outro dia mexer lá, escrevo outro nome. Ele salva em outro lugar junto com aquele outro lá. Ah, isso daí você precisa, porque você precisa meio que salvar isso em outro arquivo, tá entendendo? Ah, seria tipo um banco de dados. É tipo isso, eu salvar num TXT, alguma coisa assim, um banco Tá. de dados. Porque o que tá, é tipo, desligou, tirou a energia, pronto, lá se Já foi era. os dados, tá Entendi. entendendo? É um assunto interessante, arquivo, vocês podem dar uma pesquisada. Não tá no coisa do curso, não vai ser passado no curso, mas é um assunto interessante e vocês já vão ter base, então vocês podem pesquisar e é bem de boas. O Python ajuda bastante. Tranquilo. E aí, Rogério? Mais alguma coisa? Não sei se o pessoal quer falar mais alguma coisa também. Aqui tá tranquilo. Show de bola, Pronto, então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês, agradeço pelas dúvidas também, que é muito importante para o segmento da aula e para a melhor compreensão. E a gente já vai postar o material hoje mesmo, e vai postar a aula e vai passar a lista e todos os links importantes para vocês hoje mesmo, tá certo? Então é isso. Tá bem, obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado. pessoal. Boa tarde para Mais. vocês. Uma Tá? última pergunta. Bom fim de semana. Diga aí. A solução do Colab tem em algum lugar? Porque eu não A consegui ver de gente vai. manhã. Os monitores fizeram, né? A gente vai dar uma editada no vídeo e vai postar também. A gente vai postar Maravilha. no máximo até amanhã. Valeu. Beleza. Valeu, pessoal. Boa tarde aí pra vocês. Boa tarde aí também. Valeu Fim de semana pela aí aula. também Tchau, para vocês. gente. Valeu. Vocês também.